Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. No vídeo anterior, eu quis fazer uma pausa para esclarecer alguns assuntos relacionados à Páscoa e à Quaresma. Mas hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos bíblicos. A leitura nós já fizemos antes do vídeo especial da Páscoa, lembra? No vocabulário de hoje você vai ver como o paganismo vai se infiltrando na nossa sociedade. Eu apresentei naquele vídeo uma relação de famílias de deuses, que corresponderia à família de Jesus, e muita gente rejeita Maria por causa disso. Na verdade, tem um influenciador que tem muitos seguidores, que não aceita a fórmula da Trindade por causa daquelas outras famílias, mas se for por aí, a gente não poderia acreditar no próprio Jesus, concorda? Então, Maria não foi prevista no capítulo 7 do profeta Isaías? Ela não aceitou o sacrifício? Será que se ela soubesse que iria sofrer tanta rejeição, teria dito sim para dar a luz a Jesus? São só perguntas que a gente precisa se fazer para não se deixar influenciar pela opinião dos outros. Mas vamos ver o que é que nós temos para o vocabulário de hoje. Disse Deus. Que bom seria se Deus nos dissesse exatamente o que Ele queria que a gente fizesse, né? Olha só com quantas pessoas Ele falou pessoalmente. Isso só nas histórias passadas. Mais tarde, vem os profetas. E o velho conhecido levantar, levanta-te. Lembra que eu contei num desses vídeos sobre um ex-morador de rua que gravou bem na cabeça, levanta-te, pelas tantas vezes, que repete na Bíblia, e ele passou a usar essa expressão para ajudar outros moradores de rua a levantarem a cabeça e lutar. E você, já está incorporando as mensagens? Ou vai continuar vendo a banda passar? Quanto ao verbo subir, vem desde o capítulo 13:1, quando Abraão subiu do Egito. Esses livros de Juízes, Mateus e Miqueias vão tratar da mesma passagem do povo subindo do Egito. E para Betel também tem que subir. De Betel, temos informações desde o capítulo 12:8. Foi quando Abraão armou a sua tenda, dando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, antes de descer ao Egito. No capítulo 12 de 1 Reis, uma história apropriada para ser contada agora, já que vamos falar de outros deuses. Dos versículos 26 a 33, o rei Jeroboão, por medo de perder o domínio sobre o povo, vai criar 2 bezerros de ouro para o povo adorar, dizendo que aqueles eram os deuses que os fizeram subir do Egito. E o povo acatou sem pestanejar, como sempre. Ele colocou um em Betel e o outro em Dan. Todos os outros reis depois dele continuaram a falácia. Por isso que no capítulo 4 do livro de João, aquela senhora de Samaria fala para Jesus: nossos pais sempre adoraram neste monte. É um bom exemplo de como nascem os deuses. Habitar também não é nada novo e eu venho atualizando cada vez que aparece. Hoje eu vou adiantar o capítulo 23, versículos 42 e 43 de Levítico, porque é referente a uma festa que Deus decretou em memória da subida deles do Egito. É para habitar em tendas por 7 dias. Esta festa também faz parte da Páscoa judia. Aí Deus pede um altar a Jacó. Vê como o altar é importante para Deus. Olha só quantos altares já passaram por aqui. Agora, observe na sua igreja, seja qual for ela, se tem o mesmo propósito dos altares que Deus pediu. Esse altar é para o Deus que apareceu a Jacó quando ele fugia diante da face de seu irmão Esaú. Cena que se passou no capítulo 28:13. Ali era uma visão em sonhos. Só no capítulo 32, dos versículos 22 a 32, é que Deus realmente aparece a ele em forma de anjo. Aí sim, Jacó não só viu, como até lutou com ele. Já vimos como a família de Jacó aumentou muito no capítulo 34, no episódio de Simeão e Levi,
Agora eu quero ver como é que ele vai conseguir que todos os que com ele estavam tirem os deuses estranhos que estão no meio deles. Olha aí, só uma pequena amostra de quantas vezes vai ser falado em deuses estranhos, especialmente a anotação do livro de Jeremias, no capítulo 2, 28. Ali diz que os deuses deles são tão numerosos quanto as cidades. E hoje será diferente? Da purificação ainda não havia sido falado. O capítulo 12 de Levítico vai tratar da purificação da mulher depois do parto. Mas um momento importante na história de Jesus é quando ele fez a purificação do templo. Nesses evangelhos todos, você acha que ele foi digno de morte por curar o doente, alimentar o faminto, ressuscitar os mortos? Ou por chamar a atenção deles, dizendo que eles tinham convertido a casa de Deus em covil de salteadores? Sozinho, expulsou todo mundo que estava comprando, vendendo e cambiando. Este é o tipo de força que Deus concede a todos, até nós, que vamos lutar por Ele legitimamente. A armadura de Deus está disponível no capítulo 6 da carta aos Efésios. Jacó pede ao povo para mudar as vestes. Qual seria a justificativa deste pedido? Tem muitas passagens que vão falar das vestes, lavar as vestes, rasgar as vestes. Mas uma coisa que todos já devem saber é que os soldados sortearam as vestes de Jesus na sua crucificação. Pois é, até as vestes dele eles queriam. No vocabulário do capítulo 31, no versículo 36, eu achei engraçada a expressão responder e dizer, que é repetido várias vezes no livro do Daniel. Mas nesse vocabulário, eu estou dando uma atenção especial aos momentos finais da vida de Jesus, pois nessa semana estamos relembrando o seu sacrifício na Sexta-feira Santa. Preste atenção, como os evangelhos de Mateus, no capítulo 27, 14, e João 18, 34, tem informações divergentes sobre a conversa dele com Pilatos. Ele respondeu ou não respondeu? Tem diferenças de evangelho para evangelho. Eu disse uma vez que eu acho que cada autor deveria estar contando a história conforme sua memória. O que você acha? Vê bem que o dia da angústia de Jacó começou no capítulo 32, no versículo 7, quando ia rever Esaú. Dos versículos 9 ao 12, foi que ele pediu livramento a Deus, e é claro que Deus responderia. Também para nós ele responderá, se a gente só lembrar de procurar por ele. E é preciso estar atento para ouvir a resposta. Deus esteve com Jacó no caminho que ele andou. Jacó reconhece isso, ainda que sua vida tenha sido cheia de dificuldades. Agora, a expressão que Jacó usa, tenho andado, eu acho que foi inspiração para a Legião Urbana. Tenho andado distraído, mas eu não encontrei assim em outro lugar. Eu anotei uma passagem parecida no capítulo 19 e 14 de 1 Reis, na história de Elias. Elias tinha sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. No capítulo 32, versículo 13, Jacó tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão Esaú, que não era pouca coisa, hein? Agora também não há de ser. Então o povo deu a Jacó todos os deuses estranhos. Será? Deram também as arrecadas que estavam em suas orelhas. No capítulo 3, dos versículos 18 ao 24, do profeta Isaías, vamos ter mais informações sobre o que o povo usava como adorno, e as arrecadas também estão lá. O que são arrecadas? Não sabemos, mas já sabemos que eram para as orelhas. Os primeiros que se esconderam na Bíblia foram Adão e Eva, quando Deus veio falar com eles e eles tinham descoberto que estavam nus. Mas com relação à Páscoa, que estamos relembrando nesse vocabulário, Deus pediu para nem se encontrar fermento nas casas no Êxodo, no capítulo 12. Hoje, sem uma colomba pascal, ninguém passa, né? Em Lucas 13, 21, Jesus diz, numa comparação do reino de Deus,
O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Captou? Aí diz que Jacó escondeu os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Será que é o carvalho de Moré que Abraão passou por ali no capítulo 12, 6? Ou nos carvalhais de Manre, do capítulo 18, 1, onde Abraão recebeu os 3 anjos? Ou será ainda o carvalho que o homem de Deus se assentou debaixo, no capítulo 13, versículo 14 de 1 Reis? É assim, aqui até as árvores têm importância. A primeira vez que eu destaquei o verbo partir foi no capítulo 15, versículo 10, quando Abraão partiu os animais em holocausto a Deus. Hoje eu achei interessante adiantar as partidas do povo quando subiram do Egito a Canaã. Estamos falando da Páscoa. Eles vão comemorar a Páscoa. Tudo a ver, né? O terror, o temor de Deus vem desde o capítulo 18, 15, quando Sara temeu ao ver que o Senhor tinha visto ela rir. Jacó chama Deus de temor de Isaque, mas em lugar nenhum explica por quê. Só que Deus quer mesmo é ser temido. Olha bem o que ele diz em Jeremias 5, versículos 22 e 24. E o terror de Deus inibiu mesmo as cidades que estavam ao redor deles. Isso fica bem patente em Juízes 2, versículo 9 e Números, capítulo 22 inteirinho. Em Números, Balaque chegou ao disparate de contratar Balaão para amaldiçoar o povo antes que chegassem até ele. Ninguém seguiu após Jacó e o seu povo. Mas em Mateus 10, 38, Jesus tem uma mensagem muito importante. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Luz entrou na história no capítulo 28, 19, e para mim ainda é confusa a história entre Luz e Betel, Betel e Luz. Confira Juízes 1, 23, depois no versículo 26, e me diz o que você entendeu. Jacó chegou à Luz que está na terra de Canaã. Até aí a gente já sabia, pois foi aí que ele se acomodou quando veio de Padã Arã. Agora, os parênteses, esta é Betel, é que complica. Leia de novo o capítulo 28, 19. Atendendo ao pedido de Deus, no versículo 1, Jacó edificou um altar. Muitos altares já foram edificados desde o capítulo 8, 20 e mais recentemente no capítulo 33, 20. Ali diz erigir, ao invés de edificar, mas dá no mesmo. Agora, o nome que ele chamou aquele lugar é que são elas. Já vimos desde o capítulo 16, dos versículos 11 ao 15, que as pessoas chamam o nome das pessoas, dos lugares ou das coisas, de acordo com a situação do momento. E é aqui que eu quero mostrar como o paganismo vai se infiltrando na sociedade, que eu falei no bate-papo. Neste caso, Jacó está emprestando o nome do Deus da terra de Canaã, El, porque Deus ainda não tinha se apresentado formalmente, como ele mesmo diz no Êxodo, capítulo 6, 3. Lembra que Jacó se referia a Deus como Deus de Abraão, Deus de meu pai, temor de Isaque. Aqui ele chama o lugar El Betel, que significa Deus de Betel. Até o próprio texto diz, Deus ali se lhe tinha manifestado. Eu já mostrei na lista dos deuses das nações, no vídeo especial sobre a Quaresma e Páscoa, as nações que tinham El como seu Deus. Mas se você perdeu, eu vou adicionar esta foto só de El. Ou então volta lá e vê o vídeo completo que tem bastante coisa. Mas tem mais exemplos do uso de El por empréstimo. Alguns são traduzidos aqui mesmo na própria Bíblia. Por exemplo, Babel significa portal de Deus. Gabriel, o anjo Gabriel, significa fortaleza, homem de Deus, guerreiro de Deus. Ismael, na história diz, o Senhor ouviu a tua aflição, não foi isso lá no capítulo 16, 11?
provavelmente é isso que significa Ismael. Daniel, um dos grandes profetas, significa Deus é meu juiz. Emanuel, isso está na Bíblia. É o nome que vai ser chamado Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo 23 do Evangelho de Mateus. Israel. Não foi assim que Deus mudou o nome de Jacó? Israel, no capítulo 32, 28. E não está escrito lá que luta com Deus? Foi a tradução que eu encontrei aqui no Google. Samuel. A mãe do Samuel era estéril e quando ele nasceu, ela disse, o tenho pedido ao Senhor. Portanto, provavelmente, esse é o significado de Samuel. Está lá no capítulo 1, 20 do primeiro livro do Samuel. Tudo isso vem do paganismo e está aí até hoje. Na verdade, estamos todos incrustados no paganismo, mesmo sem noção. A gente vive paganismo todos os dias, mas as Olimpíadas só de 4 em 4 anos. Deus se manifestou a Jacó, no capítulo 28. Agora, tem uma tendência pagã que leva as pessoas a quererem manifestar seus desejos, chamada o quê? Manifestação. Pensa, até que se manifeste. Tudo isso só para desviar as pessoas e chamarem por Deus nas suas ansiedades. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele aconselha a humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem outro Deus igual? A Bíblia Sem Maquiagem fica por aqui hoje. O próximo vídeo é da leitura da segunda história deste capítulo 35. Não esqueça que este projeto está disponível para palestras, é só deixar o seu contato nos comentários. Até logo!